Como funciona a declaração para CNPJ? Primeiro é importante entender que, mesmo eu sendo sócia de uma empresa ou eu sendo uma microempreendedora individual, eu tenho rendimentos que eu recebo na qualidade de pessoa física, por exemplo, Prolabore, e na qualidade de sócia de pessoa jurídica, que é a distribuição de lucros, tá? Lucros e dividendos. Então, o que eu recebo como Prolabore, que é uma remuneração pelo meu trabalho, ele é um rendimento recebido de pessoa física tributável. O rendimento que eu recebo como distribuição de lucros, ele já foi tributado pela empresa, né, no ajuste anual da empresa. Então, aquele valor que foi gerado pela empresa, ele já sofreu a tributação, por isso que quando ele vem para o sócio, ele é isento, para não ocorrer a bitributação. Se houver no futuro uma modificação, considerar tributável, ótimo. No momento, não. Distribuição de lucro, ela entra, principalmente optante do Simples, enfim. A empresa já envia como distribuição de lucro isento de tributação, tá? Não é que eu não estou pagando, na verdade a empresa da qual eu sou sócia está pagando e muito. Se não estivesse pagando, o valor que eu receberia seria bem maior. Com certeza. Então, feitas essas considerações, por exemplo, o MEI, né? Microempresário empreendedor, ele pode receber Prolabore, ele pode receber aluguel. De repente ele tem um imóvel e ele aluga para a empresa, para o CNPJ, né? Se ele receber valor de aluguel da empresa, isso é tributável. O Prolabore é tributável. Se ele for o Prolabore, ele prestar algum tipo de serviço como autônomo para a empresa, é uma situação atípica, mas existe, esse valor que ele receber também vai ser tributável, tá? Então é importante a pessoa olhar a origem. Se for Prolabore, ou seja, pelo que eu estou trabalhando, é tributável. Se for uma distribuição de lucro, não é, tá? E a distribuição de lucro ela não ocorre necessariamente. Por exemplo, você pode ter uma empresa, ela ter lucro e os sócios decidirem que não vão distribuir aquele lucro, eles vão aplicar, vai continuar no caixa da empresa, né? Ou para reinvestir ou para ter uma reserva. Então, pode ser que você não tenha. Tá, como é que eu vou fazer isso? Então, eu tenho que separar o que eu recebi como pessoa física, ou porque eu trabalhei, ou porque eu aluguei alguma coisa para a empresa, ou porque eu prestei algum tipo de serviço fora aquele que está dentro da minha atuação como trabalhador pelo Prolabore, esse eu tenho que lançar como pessoa física. E o que eu recebi como distribuição de lucro, também, mas no campo certo. Tá? Por que é importante isso? Mas é isento, então por que eu vou lançar? A gente tem que ter uma visão ampliada. Se você, mesmo isento, tá? Uma situação que eu não recebo Prolabore, então não tem renda tributável. Eu recebo só a distribuição de lucro e recebo baixo, daria até um valor pífio, R$3.000, tá? R$2.000, R$1.000. Não vou fazer a declaração. Tá. Mas existe uma tributação que incide sobre aumento patrimonial. Se eu vou todo ano dizendo para a Receita, esse ano eu ganhei X. Então tá lá, no ano seguinte eu tinha X, eu ganhei mais Y, isso vai somando. Eu posso não ter tributação, mas eu estou mostrando para a empresa o meu crescimento patrimonial sem necessidade que seja tributável. Tem gente que vai e não faz as declarações. Não, eu estou isento, eu não sou obrigado, não é. Aí, de repente, a pessoa juntou aquele dinheiro durante anos em que ela não era obrigada a fazer a declaração e ela compra uma casa. Ela não tem um histórico dos valores que ela recebeu. Isso vai dar um acréscimo patrimonial para ela e ela vai pagar imposto. Então, assim, entender
a lógica da tributação é importante para não cair nessas situações em que você se prejudica por não ter feito ou não ter lançado corretamente ou não preciso, não lanço, tá? E isso é importante porque normalmente quem tem empresa tem um prolabore até o teto, né, do INSS e recebe mais efetivamente como distribuição de lucro, né? Se a pessoa tem a situação de eu não vou lançar, quando ela quiser comprar algum patrimônio com aquele valor que ela recebeu, ela vai ter um problema com a Receita. As declarações de pessoa física e pessoa jurídica são separadas? A pessoa jurídica faz a declaração dela de pessoa jurídica e com a tributação respectiva em cada situação. O que a pessoa física vai lançar é o que ela recebeu, o que veio para ela, o patrimônio dela, oriundo dessa pessoa jurídica, seja como prolabore, seja como distribuição de lucros e dividendos, seja como locação, então tudo que veio para o bolso dela. Quem é isento precisa fazer a declaração? Sim, porque o que você tem é quem é obrigado a fazer declaração. Se eu tive rendimentos X, é tributável, eu sou obrigada. Tá. Numa situação eu posso não ser obrigada, mas é conveniente que eu faça, que eu vá informando a Receita, porque eu vou juntar um dinheirinho e lá para frente vou querer comprar alguma coisa. E quando eu chegar, tcharam, a Receita com 20 mil, com 30 mil, isso você nunca declarou, então você não tinha nada. Aí agora você me aparece com 30 mil, 50 mil, 60 mil. Acréscimo patrimonial, imposto de renda em cima. Se liga aí! O programa da Receita ele já possui campo específico para você lançar essa receita. Então, o prolabore, o aluguel, como eles são rendimentos tributáveis, ele está lá, você vai encontrar o código correspondente no campo rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, no caso. O prolabore, ele é isento de tributação, então você vai procurar e vai achar o código, tem um código específico para recebimento de lucros e dividendos oriundos de pessoa jurídica. Como o programa ele é autoexplicativo, se você não encontrar o tópico correto para você lançar, você não vai lançar em lugar errado, né? Então é importante saber só onde procurar. Mas se você acha que é tributável, vai lá e não encontra, procura no isento e vice-versa.